Eu gostaria de iniciar, então, a minha fala agradecendo ao Projeto Métricas por esse convite. É muito importante para a UFSCar essa participação. Falando das prioridades que nós temos para esse ano, e não só para esse ano, né, mas a partir de agora, eu preciso começar a falar da defesa da autonomia universitária. Eu fui nomeada como reitora da UFSCar no mês passado, e a minha nomeação aconteceu em detrimento da nomeação do professor Adilson, reitor eleito, na equipe da qual eu fazia parte. Então, infelizmente, a gente tem tido esse desrespeito à autonomia universitária, então será a bandeira da UFSCar a defesa da autonomia universitária. Então, essa é a nossa primeira prioridade, né? As universidades devem ser livres para o pensar, para o seu desenvolvimento acadêmico, para o desenvolvimento de pesquisas. Então, eu parto desse ponto. E identifico também que nós, enquanto universidades, temos sofrido diversas ameaças. O desrespeito à autonomia universitária é uma delas, e vou seguir aqui com outras questões que dizem respeito ao contexto externo e que estão também nos afetando e que compreendem, portanto, prioridades que a gente precisa atuar. O segundo ponto que eu queria destacar é a descrença que tem havido na ciência e na própria universidade. Então, a gente tem que ter como prioridade a defesa da ciência, e para isso a gente colocou na nossa lista de prioridades e está contido no nosso plano de gestão o trabalho na comunicação. Então, partindo da comunicação científica, mas também realizando uma comunicação integrada que passa pela comunicação da gestão e pela comunicação social também. Então, a gente pretende, com isso, promover uma melhor relação com a sociedade, como parte dessa sociedade, né? E trabalhar contra esse descrédito que tem havido no nosso trabalho e na nossa atuação. Como terceiro ponto de ameaça externa, que contempla nossas prioridades, eu colocaria também a questão orçamentária. Então, é nossa prioridade lutar pela recomposição do orçamento das universidades federais. E aí aqui eu falo especificamente das federais, mas sei que não é uma questão única das universidades federais, né? Essa redução de orçamento que tem acontecido desde 2015, 2016, tem afetado muito as atividades da universidade. Eu acredito que isso reforça o descrédito que temos tido da sociedade e tem reflexo direto em um ponto muito importante para nós, que é a permanência estudantil. Então, a redução orçamentária tem comprometido muito os programas de permanência estudantil, e trabalhar para garantir a permanência dos nossos estudantes é uma prioridade na gestão da UFSCar. A UFSCar foi pioneira na implantação de ações afirmativas, contribuindo para a democratização do acesso, e a gente defende a permanência estudantil como direito. Então, está na nossa lista de prioridades o trabalho pela permanência estudantil. E, por fim, ainda, como ameaça externa que interfere diretamente nas nossas prioridades, a gente tem o trabalho na gestão da pandemia. A UFSCar não vinha fazendo um bom trabalho em relação à gestão da pandemia, tinha sido muito reativa e pouco propositiva, então a gente tem uma proposta de trabalho para atuar nesse sentido. Então, a gente tem como prioridade trabalhar com as atividades represadas. A gente começou o ensino não presencial emergencial em agosto do ano passado, então temos uma série de atividades represadas que demandam ações presenciais. Teremos ainda um novo ingresso, que é importante para garantir o acesso ao ensino superior, mas que vai nos trazer um grande desafio. A gente tem como prioridade também repensar o nosso espaço físico no contexto da pandemia,
e trabalhar na digitalização dos processos, que é uma realidade que a pandemia nos trouxe, né? Tanto os processos administrativos, mas também a modernização dos cursos de graduação que vem no bojo dessa digitalização. Então, queremos trabalhar para ter uma graduação mais moderna, digitalizada, flexível e que contemple as atividades de extensão nos currículos. A UFSCar também está bem atrasada na curricularização da extensão e essa é uma prioridade já entrando nas questões mais internas, né? Nós aprendemos na UFSCar que a crise trazida pela pandemia exige a atuação integrada de diversas áreas de conhecimento. Isso a gente sabe que deve ser dessa forma, mas a pandemia deixou isso muito claro. Então, é prioridade da gestão da UFSCar implantar o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, que é um projeto de 2016 que não foi aprovado, mas não foi implantado. Então, a UFSCar deve trabalhar a partir de agora para isso. Nossa prioridade também dá apoio aos pesquisadores. Os pesquisadores na UFSCar têm trabalhado muito sozinhos, então a gente também tem como prioridade apoiar esses pesquisadores, principalmente na gestão administrativa dos projetos de pesquisa, mas também olhando para os jovens docentes que chegam e muitas vezes têm dificuldade de inserção e de ter acesso a uma infraestrutura. Então, a gente também tem uma proposta prioritária de integrar a infraestrutura de pesquisa e deixá-la disponível com um sistema multiusuário para que todos os pesquisadores possam ter acesso e para que a gente otimize a gestão de recursos. Outro ponto também prioritário é apoiar os pesquisadores na busca por financiamento. Não só isso, mas integrar a luta nacional para que a gente tenha recomposição de orçamento à pesquisa científica, que a gente sabe tem sofrido muito e que ficou muito claro para todos e todas a contribuição da ciência nesse enfrentamento da pandemia. Outra prioridade que nós temos é trabalhar para fortalecer os programas de pós-graduação, que tem conceito CAPES 3 e 4. A gente vinha vindo de uma gestão que estava deixando esses programas muito de lado, muito alinhados com o que a CAPES tem proposto, e a gente vai trabalhar para que esses programas sejam fortalecidos e possam seguir crescendo e melhorando na avaliação quadrienal. É um desafio porque a gente tem dificuldade com o apoio administrativo aos programas de pós-graduação e isso tem se agravado quando a gente tem redução do quadro técnico e um cenário muito claro de que isso deve se agravar nos próximos anos. Uma outra prioridade que nós temos, já caminhando para o final da minha fala, é trabalhar no plano de desenvolvimento institucional. A UFSCar ela está com um PDI muito desatualizado, então vamos ter como prioridade revisitar esse PDI e construir com a comunidade um planejamento de desenvolvimento institucional. Então, toda essa discussão vem em muito boa hora. E, por fim, trabalhar numa gestão focada em processos e não em pessoas. A UFSCar, depois do Reúne, teve, como outras federais, um crescimento muito expressivo e segue fazendo uma gestão que a gente avalia que ainda é uma gestão de uma universidade muito pequena. E a gente também tem como um objetivo que talvez seja grande para uma gestão de 4 anos, mas que a gente deve iniciar um processo que é transformar uma gestão que está muito centrada em pessoas, depende muito de pessoas, para uma gestão por processos. Então, foi isso que eu listei. Agradeço pela oportunidade da conversa e sigo aqui acompanhando os colegas que falarão a seguir. Nós que agradecemos e desejamos à senhora uma excelente gestão. A sua universidade integra um polo compartilhado pelas universidades estaduais paulistas, todas elas presentes no polo de São Carlos, um polo que teve uma contribuição determinante na defesa da autonomia, quando no ano passado os recursos das estaduais paulistas estiveram ameaçados,
e nós acompanhamos o esforço dos munícipes e da Câmara dos Vereadores e a defesa dos deputados estaduais de São Carlos na defesa do ensino superior público. Portanto, queremos cumprimentá-la, cumprimentar a comunidade de São Carlos que nos acompanha, tem vários que estão assistindo a essa sessão, e desejar à senhora e toda a sua equipe pleno êxito. Com isso, vamos agora para o ABC. Nós saímos de São Carlos e vamos para o ABC com o professor Darcy Mateus, reitor da Universidade Federal do ABC, a quem eu tenho o privilégio de passar a palavra. Tá mudo, Das. Desculpem. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer ao professor Markovic e ao Projeto Métricas pela oportunidade que dá às universidades paulistas essa reflexão da maior importância. Cumprimentar nossos colegas de mesa, a Bia, Marcelo, Maísa e Soraya, e dizer do nosso prazer de estar participando com vocês desse evento. Interessante que vivemos um contexto nacional onde nossas instituições estão inseridas e, sem dúvida nenhuma, muito articuladas. Eu acho que essa é uma característica importante, tanto do sistema federal de ensino superior e também, no caso de São Paulo, em especial, onde nós convivemos, essa articulação da rede também de ensino superior do Estado de São Paulo, incluindo as estaduais, as federais e muitas municipais e comunitárias. Daí que muitos dos desafios ou das ameaças apontadas pela reitora Ana Beatriz são comuns a todos nós. Não quero ser repetitivo, mas, sem dúvida nenhuma, a garantia da autonomia universitária e a garantia do financiamento público para o ensino superior, para a ciência e para a tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem se mostrado um dos maiores desafios para o enfrentamento dos nossos problemas de 2021 e daqui para frente. Na verdade, o que é risco para alguns é oportunidade para outros. E muitas vezes as ameaças se confundem com projetos de mudança da estrutura e de mudança da forma de se fazer ensino no país. Então, eu acho que é disso que se trata a nossa discussão, de como garantirmos, e mais do que nós garantirmos, na verdade, como a sociedade se apropriar ainda mais dessa discussão para fazer garantir o financiamento público do ensino, da pesquisa, da ciência e da tecnologia, e a autonomia, a importância da autonomia universitária. As oportunidades que surgem a partir dessa ruptura, como bem colocou o professor Markovic no início, propiciada pela pandemia, nos apresenta desafios de repensar as estratégias de ensino, no caso, promovendo aí uma articulação ainda maior do sistema de ensino superior nacional. No caso da Universidade Federal do ABC, nós operamos um projeto pedagógico inovador no sistema público, no sistema de ensino superior brasileiro, que são os bacharelados e as licenciaturas interdisciplinares, que têm um potencial grande de articulação do sistema de ensino superior. Então, essa é uma das nossas estratégias, das nossas prioridades. Entendemos como uma das prioridades importantes justamente pensarmos na articulação do sistema de ensino, ciência e tecnologia, porque quando estamos falando de universidade no Brasil, estamos falando de ciência e tecnologia e inovação, também para além do ensino, e há uma oportunidade enorme num país continental como o nosso de trabalharmos aí as estratégias de articulação desse sistema ao nível nacional, com os conhecimentos, os conhecimentos institucionais que cada um de nós tem acumulado na gestão e aí no enfrentamento das crises que temos passado.
é fundamental a gente pensar também na articulação do sistema de pesquisa e inovação com os arranjos produtivos locais, regionais, e trazendo ciência e tecnologia de ponta para a realidade das nossas regiões e para a realidade do nosso país. Temos vivido, e aí temos exemplo em todas as nossas instituições, essa parceria da universidade com as comunidades locais e regionais no enfrentamento da pandemia, não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, inclusive, como uma parceria necessária para o desenvolvimento do nosso sistema de pesquisa e inovação. E um desdobramento forte nas ações de extensão, com vistas aí a discutir e garantir a soberania nacional, a soberania do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. E, sem dúvida nenhuma, avançar na democratização e na transparência da gestão das nossas instituições. Daí a importância reiterada da autonomia universitária e do compromisso da universidade com a sociedade brasileira, e não com governos ou com partidos ou com outras agremiações que tenham interesses conjunturais e particulares. E esse valor é muito importante. Nós temos trabalhado na UFABC com o que nós chamamos de temas geradores de reflexão e ações no planejamento estratégico nosso. E promover o papel do ensino superior no desenvolvimento nacional e resguardar os seus valores institucionais fundamentais e de seu caráter público e gratuito tem sido um dos temas geradores de reflexão e ação, assim como garantir a inclusão e a permanência na universidade e no sistema de ensino superior. Pensar a permanência no sistema de ensino e não individualmente em cada uma das instituições. Consolidar a governança do nosso projeto pedagógico institucional, aperfeiçoando a governança, aperfeiçoando a gestão de riscos, de processos e de riscos e de controles para melhorar e garantir a eficiência da aplicação dos recursos públicos. Também temos trabalhado num tema gerador de reflexões e de ações, no sentido de ampliar a transparência da governança e consolidar o sistema integrado de gestão da nossa universidade e das universidades, participando aí de um consórcio público de gestão acadêmica que se consolida. Aprofundar a nossa gestão sustentável e a qualidade de vida nas nossas universidades, na UFABC e nas nossas universidades. Então, pensar do ponto de vista de estratégias de sustentabilidade na gestão para garantir qualidade de vida não só da comunidade universitária, mas das comunidades onde nós nos inserimos, as nossas comunidades onde nos inserimos. Assim, temos tido já um papel importante, todas as nossas universidades e a UFABC também, no sentido de assegurar formas de acolhimento da nossa comunidade para lidar com os efeitos diretos e indiretos da pandemia. Nós temos que estar preparados para isso. Nós vamos viver já estamos num momento crítico da pandemia, mas vamos ter que nos apoiar mutuamente para lidar com os efeitos diretos e indiretos dessa pandemia. Garantir, né, a segurança da nossa comunidade na perspectiva de garantir a segurança das comunidades que nos abrigam, porque nós somos, na grande maioria, uma população muito grande, que tem um impacto local e regional bastante forte e temos tido uma ação responsável na gestão da crise sanitária e que nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, uma participação com as administrações locais para a garantia da qualidade de vida e da nossa segurança das nossas comunidades. A pandemia traz algumas oportunidades de rever as nossas relações de trabalho, inclusive. Algumas situações têm mostrado que o trabalho remoto
pode ser mais sustentável do que o trabalho presencial, gerando melhoria de qualidade de vida, não só para os trabalhadores, mas para o entorno no qual se insere. É uma discussão bastante delicada, porque, como disse, o que é risco para uns é oportunidade para outros e vice-versa. E pode ser aproveitado isso não em favor do trabalhador, mas em detrimento e em precarização do trabalho. Então, olhar isso como prioridade e como nós podemos nos posicionar na questão de melhoria das nossas relações de trabalho, e que estão explicitadas e agravadas pela pandemia, os potenciais e os riscos, é uma das nossas prioridades elencadas. Ampliar os processos de internacionalização, e aí o ensino na pesquisa e na extensão, com base numa política própria de cooperação, e não apenas não apenas de buscar fora respostas que não tenhamos aqui, senão levar também nossas experiências para os parceiros internacionais, melhorando essa nossa parceria. E, no caso específico da UFABC, uma universidade que este ano faz 15 anos, então nós estamos debutando no ambiente universitário, mas já com uma responsabilidade muito grande, mas temos desafios internos de consolidação da nossa infraestrutura. Conseguimos nos organizar relativamente bem até agora, mas ainda temos não chega a ser um passivo ainda, porque são poucos anos que faltam para essa consolidação. Eu digo sobretudo a consolidação física dos nossos campi, integrando aí os campi com mobilidade urbana regional, com a segurança local e regional, integrando os nossos campi aos equipamentos de cultura, esporte, lazer regionais e garantindo uma infraestrutura de pesquisa e extensão para os nossos campi, numa perspectiva que já desde a criação da UFABC, uma perspectiva de estruturas multiusuárias que maximizam e otimizam as nossas relações. Queria, então, muito rapidamente colocar essas questões para a nossa reflexão e, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Muito obrigado, professor Dácio, reitor da mais jovem universidade do nosso estado, e também cumprimentá-lo por sublinhar riscos que envolvem a dimensão sanitária, política, social, econômica, geopolítica, em alguns aspectos, a preocupação da sua universidade em gerar temas mobilizadores que conectam a universidade à sociedade e responder a esses anseios da sociedade. Portanto, eu quero cumprimentá-lo por isso, e com isso eu passo a palavra, vamos do ABC para Campinas, para uma universidade que está muito além de Campinas, mas o professor Marcelo enfrentou o ano passado o debate na Assembleia Legislativa, onde esse tema de conexão com a sociedade se fez muito presente. Professor Marcelo, eu tenho o privilégio de lhe passar a palavra e agradecer o apoio que o CRUESP tem dado a essa iniciativa do projeto Métricas, agora aberta para as federais sediadas no Estado de São Paulo. A palavra é sua por 10 minutos. Muito obrigado. Eu queria também agradecer o convite, cumprimentar a todas e todos que estão aqui participando. Estou vendo aqui que temos umas 136 pessoas aqui na sala, que é um número considerável de gente de todos os lugares, então queria agradecer a gentileza de estarem aqui dividindo essas reflexões. Bom, foi me pedido para comentar um pouquinho sobre as prioridades da universidade em 2021, não necessariamente apenas em 2021. E eu, como vocês sabem, eu estou numa posição diferente de alguns que estão aqui presentes na sala, que estão começando a gestão, momento de muita incerteza, muita dificuldade. Outros aqui estão no meio, né? E outros já estão, como eu, no finalzinho da gestão. A gente já está na Unicamp com a eleição marcada para a eleição à consulta, né? Marcada para os dias 10 e 11 de março.
teve ontem debate dos candidatos, vocês sabem como isso funciona. E o que acho que eu posso, então, refletir, talvez eu não tome, provavelmente, as decisões, mas a gente tem aí uma experiência acumulada do que pode ser importante e interessante. E eu vou tocar num tema que ainda não foi comentado aqui. 2 temas, na verdade. O primeiro pode parecer um pouco até exagerado e bobo, mas eu acho que ele é importante de ser destacado, que eu acho que uma prioridade não só da Unicamp, mas de todas as universidades públicas, e na verdade todas as universidades no país e no mundo neste momento é sobreviver, né? Então a prioridade 1 é sobrevivência. Estamos, como eu tenho dito, no modo de sobrevivência, tentando aí resistir a ataques de várias esferas de governo. Estamos resistindo a ataques como já foi mencionado, de diminuição de recursos. Estamos resistindo a ataques de diminuição de bolsas. E no meio de uma pandemia que também não é simples, não é trivial, né? Temos pressões por todos os lados, de que maneira fazer, de que maneira seguir, como atuar, e essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas eu generalizei também porque vale para as privadas também. As privadas têm que sobreviver de uma maneira bem diferente. Temos uma evasão muito grande, tem a questão dos recursos orçamentários. Então, é um desafio para as universidades que passar por este momento. Então, como a gente tem dito, acho que nesse momento é realmente um momento de aproveitar e consolidar e trabalhar, na minha opinião, um pouco indo na direção do que foi mencionado pela Ana Beatriz. Trabalhar um pouco na gestão, trabalhar um pouco nos bastidores ali do que é possível organizar e mexer, porque neste momento eu acho que a gente tem que realmente priorizar a sobrevivência a curto, médio e longo prazo. Dito isso, acho que parte de uma estratégia fundamental e que a gente acho que ainda não despertou completamente, e é um assunto que eu preciso comentar, que tem me preocupado cada vez mais, que é a questão da comunicação. Comunicação tanto interna quanto externa. Eu acho que a gente tem equipes boas de comunicação, tem trabalhado nesse sentido, mas a gente precisa, digamos assim, uma nova visão de comunicação institucional dentro das universidades. Internamente, vocês sabem as dificuldades que temos, e externamente também. Hoje em dia, para, digamos assim, combater as fake news, combater as boatarias, combater tudo aquilo, a viralização de informações falsas nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, é realmente uma dificuldade. E o que a gente acaba tendo como administradores, como gestores, é o tempo inteiro, todos os dias, apagando incêndio. Não estou brincando, que é todos os dias, incluindo sábados e domingos. Então, isso é algo que a gente tem que encontrar mecanismos mais cuidadosos, mais interativos, mais contemporâneos de lidar com estas questões. A gente precisa mostrar para a sociedade de uma maneira geral, e aí a conexão com a sociedade também, a importância da ciência, a importância da tecnologia, a importância das universidades públicas. Nós precisamos fazer campanhas que mostrem o que significa ter boas universidades e qual a consequência disso para o país. Nós precisamos atuar melhor nas diferentes mídias sociais que existem, e olha, existem e são atualizadas, e cada dia tem uma coisa nova. É difícil a gente seguir, mesmo como pessoa física, imagina como instituição, que é muito mais lenta para se mexer. Então a gente precisa modernizar a questão da comunicação, no sentido de engajar mais toda a comunidade para que participe de uma maneira efetiva, mas também que a gente possa institucionalmente trabalhar nessas discussões. Vocês sabem o que acontece, e aqui eu me refiro à comunicação interna e externa. Qualquer coisa vira boato dentro da universidade, vira notícia, você tem que correr atrás, é muito difícil desmentir.
dentro das fake news aqui nós estamos acompanhando também o negócio da vacina, a cloroquina, os remédios que não servem, o anti-intelectualismo, o anti-ciência. Nós temos que nos adiantar a estes processos e trabalhar de uma maneira mais efetiva, comunicar melhor o que fazemos, como fazemos, qual que é o nosso impacto, de que maneira nós precisamos atuar e ser úteis à sociedade. Então, essa é um pouco uma visão, talvez um pouco forte, mas que eu acho que a gente precisa realmente colocar a priorização na comunicação dentro das prioridades das administrações. Eu claro que teria muito mais assuntos e questões para comentar, mas eu acho que esse é um assunto que é muitas vezes pouco lembrado e que eu gostaria de ressaltar, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje em dia. Então é isso. Agradeço a atenção e fico à disposição. Meu caro professor Marcelo Knob, eu quero agradecer a tua generosidade de compartilhar essa experiência de 4 anos que está terminando coroada de êxito, especialmente no enfrentamento do ano passado. Eu não tenho dúvida que os colegas e as colegas reitoras e reitores entenderam muito bem o que você quis dizer, apagar um incêndio por dia, ou matar um leão por dia, porque é o que vive cada reitor com sua equipe. Além de tudo que é planejado, existe um imprevisto, e a partir daí a necessidade de responder rapidamente a essas adversidades que surgem, começando especialmente o que aconteceu nos últimos 12 meses com a crise sanitária. Eu vou lhe deixar uma pergunta para a rodada final, quando nós voltaremos a dar a palavra a cada um dos colegas que integram essa mesa. Que é a sua aprendizagem desse labirinto do qual o senhor estará saindo dentro de algumas semanas, mas certamente haverá outros labirintos que a sua trajetória o levará a atravessar. Desses 4 anos, quais são as 3 lições que poderiam ser compartilhadas, 3 aprendizagens e que complementam a sua alocução e que seriam úteis não somente para os reitores atuais, mas para aqueles que se dispõem a servir suas universidades aceitando assumir responsabilidade de direção. É um ato de generosidade assumir a responsabilidade de direção de um departamento, de uma faculdade, de um instituto e de uma reitoria. Portanto, qual seria a sua mensagem para esses colegas e essas colegas que estão presentes? Feita essa antecipação, eu tenho o privilégio de passar agora a palavra à vice-reitora que acaba de ser empossada da Unesp. Nós saímos de Campinas para todos os municípios quase do estado de São Paulo, porque a Unesp está presente em centenas de municípios. Professora Maísa, a senhora tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, professor Markovic, pela oportunidade de estar aqui. Em nome do professor Markovic, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas e todos os participantes. É uma honra estar aqui nesse momento, poder contribuir para essa discussão. Bom, eu gostaria, e previ nessa discussão, iniciar com um aspecto assim, que eu acredito fundamental e que a professora Ana Beatriz e o professor Dácio colocaram também como premissas e prioridades das instituições que eles dirigem, né, que é a autonomia universitária. Então, esse aspecto é primordial, porque foi a partir dessa autonomia que as unidades puderam planejar, né, e alcançar a sua qualificação, mais que isso, né, voaram no desenvolvimento exponencial, né, e passaram aí a assumir o papel de geradoras do conhecimento, condutoras do saber. E com isso, e com essa bagagem, é que hoje nós estreitamos essa relação com a sociedade e, mais que isso, respondemos às principais demandas da sociedade. Então, o que nós temos que fazer é ficar vigilantes, né, e prontos para a sua defesa, eu diria assim, com unhas e dentes, como fizemos aí em 2020 e em todos os momentos que nós já passamos. Então, esse é um risco
que nós temos aí como premissa, e outros riscos estão sempre nos rodeando, o professor Dácio colocou muito bem, né, é a defesa da ciência e da educação tem sido tônica para nós nos últimos anos. Então, mesmo antes da instauração da crise sanitária, em 2020, nós estávamos aqui, mais precisamente em fevereiro de 2020, né, tanto as universidades, institutos, sociedades científicas, academias, né, em defesa, porte de verbas, né, da priorização de áreas em detrimento a outras, especialmente as humanidades, bolsas, etc. E o mais incrível, nós estamos defendendo sempre até hoje, o desconto de orçamento do FNDCP. Então, esse é um outro risco que nós caminhamos, essa luta, ela foi, e ela é fundamentada na premissa de que a ciência é crucial para a sociedade. Então, é com essa ciência robusta, é com esse conhecimento, né, que nós nos relacionamos com a sociedade, e é também, de certa maneira, a força motriz do desenvolvimento humano em toda a sua plenitude. Então, eu gostaria de destacar que o ponto fundamental aqui é o investimento perene em ciência, que já foi levantado, de certa maneira, de forma a preservar suas atividades e, especialmente, preservar a pós-graduação, que é um dos programas e projetos de Estado melhor conduzidos nesse país. Né? Então, frente a essas premissas, né, eu gostaria de destacar a importância da FAPESP. Eu não poderia não destacar a presença da FAPESP no Estado de São Paulo, atuo lá na coordenação diária, cuja autonomia também temos que defender bravamente. Né? Então, e é ela que nos financia, o conhecimento gerado aí por esse financiamento é que nos aproxima da universidade do século XXI e da extensão de terceira geração, que nós não podemos abrir mão. Então, a Unesp, suas co-irmãs, as federais, os institutos de pesquisa, né, eles foram capazes de dar resposta às questões relacionadas a essa terrível crise sanitária, ao Covid-19, porque detém conhecimento científico altamente qualificado. Mais que uma resposta científica rápida, percebemos com a pandemia que temos outro papel fundamental a exercer em prol da sociedade. E aqui eu acho que a professora Ana Beatriz, todos vocês, o professor Marcelo colocou como um dos seus pontos, né, primordial, é uma comunicação científica robusta. Nós temos que ter essa comunicação científica robusta. As discussões sobre as vacinas, né, é um exemplo. Né? E o letramento científico, né, ele entrou em pauta e é uma realidade. Nós temos que nos debruçar sobre isso. Bem, se por um lado a crise sanitária nos aproximou da sociedade, né, por vários aspectos, a mesma sociedade sofre com a pandemia e sofrerá com pós-pandemia. E crises aí, nós estamos diante de crises financeiras, crise social e acrescentaria educacional. E o impacto, né, da pandemia, ele está sendo evidenciado no coração das nossas universidades. E questões tiveram que ser emergencialmente, rapidamente incorporadas à vida universitária. Então, nós passamos a discutir, de um dia para o outro, ações e ações emergenciais. Ensino remoto como alternativa para introduzirmos o conhecimento, sem estarmos preparados, docentes e discentes, laboratórios de pesquisa fechados, sofrendo protocolos rígidos de ocupação. O importante agora também é nos debruçarmos sobre o fator humano, vida se for, ficamos diante de alunos e suas famílias com alto grau de vulnerabilidade. Pais de alunos perderam empregos e tivemos que buscar soluções para a inclusão digital, e aqui é um outro ponto que eu gostaria de discutir, a inclusão digital dos estudantes mais vulneráveis. Vimos no final de 2020 que a aquisição de chips muitas vezes não tiveram um papel importante, porque tão pouco eles tinham um celular que comportava, né, esse chip para usar como ferramenta nessa inclusão social e digital. Desculpa. Então, buscar soluções para tornar uma aula remota atrativa, né, não é trivial, né, e nós não estávamos preparados. E, nesse contexto, outros riscos
se aproximavam. Então, aqui eu gostaria de destacar mais um risco. Como disponibilizar todo o conteúdo, as bibliografias que alicerçam as disciplinas para acesso dos estudantes, com bibliotecas fechadas e nem tão pouco, né, nós tínhamos livros e referências disponibilizados em acesso aberto. Então, eu acho que o acesso aberto também é uma questão que eu gostaria de pontuar aqui, e é um desafio para todas as nossas instituições, não só de ensino e pesquisa, mas também as instituições de fomento à nossa pesquisa. Então, são desafios e desafios, e rompemos 2020 com incerteza. Imprevisibilidade absoluta quanto à volta da normalidade. Alunos excluídos, mesmo com a aquisição de chips, eu já coloquei. Então, nós estamos aí diante de uma triste constatação, né, e que foi escancarada uma realidade que vai muito além dos esforços que todos nós temos e que todas as nossas universidades têm de permanência, de inclusão dos alunos pela permanência estudantil. Né? Bom, de toda forma, avançamos no ensino remoto, foi e será uma solução, né, para esse momento difícil, mas surge aí uma outra questão que nós vamos ter que nos debruçar, né? Quantos alunos, né, e como os alunos absorveram esse conhecimento que foi emanado nesse processo. Aulas práticas, remotas. Eu ficaria aqui discutindo com vocês horas e horas, né? E eu gostaria de pontuar também uma outra questão que nós temos que nos debruçar e que foi premente, que é a questão da diversidade. A universidade ela tem que se debruçar para as questões da diversidade. A diversidade ela traz aí um brilho para a universidade, ela traz criatividade. Nós temos que ter essa discussão discutida e bastante equilibrada para que as nossas universidades e as minorias possam lidar com esse momento. Isso é essencial. São questões que permeiam o século XXI, são questões que permeiam a nossa relação com a sociedade e são inadiáveis, né? Então, temos que nos debruçarmos sobre todas elas. Então, há uma vulnerabilidade intrínseca e urgente. Então, como mitigar? Eu fiz a opção para fazer uma arrazoada e depois colocar como mitigar os riscos e a resiliência institucional. Então, nós temos que ter aí, e eu acho que algumas questões são fundamentais, né? Nós estamos sofrendo com quadros também, então, reposição de cérebros é muito importante. Mas a nossa extensão é importante. Imaginem você, nós agora trabalharmos aí, a professora Ana Beatriz colocou, né, com a acreditação da extensão na nossa graduação, numa universidade multicampus, que é capaz de se debruçar problemas locais e levar soluções. Nós já levamos isso, a universidade tem muitos projetos lindos de extensão, com suas secretarias, né, com formação de professores, com formação de líderes educacionais, mas nós temos que ir além, e nós podemos ir além. E, para isso, nós temos também ali que formar os nossos estudantes da melhor forma possível. Então, a inclusão digital e o letramento digital, até para os nossos docentes, é essencial. E nós temos também que imaginar, lá atrás, eu falei da nossa essa relação, né, com o sofrimento da nossa comunidade, pensar numa rede de proteção dos estudantes. Nós temos que ter aí uma proposta mais humanitária e mitigar os problemas que está assolando a comunidade científica. Discente, docente, técnica administrativa, que são os problemas de saúde mental e saúde física que essa pandemia causou, que vai causar por muito tempo. As práticas pedagógicas, metodologias de ensino, com a utilização de tecnologias digitais é importantíssimo, e nós temos aqui, né, uma estrutura que nós denominamos de IEC3 fantástica para termos isso, com polos em todas as regiões, né? Então, e nós temos também que pensar em laboratórios de criação de vídeos para as aulas práticas, e pensamos aí em associá-lo, né, à nossa televisão, e a nossa televisão também ser um polo de disseminação de uma comunicação científica robusta para a nossa sociedade. E temos também aí que o acesso aberto da produção acadêmica.
de livros é importantíssimo. O acesso aberto de referências essenciais e o nosso repositório. Isso é essencial, né? E temos aí o reconhecimento, né, de que nós temos que ter uma política robusta de permanência estudantil e uma política robusta de comunicação científica. E trabalhar aí com os impactos da pesquisa, dos projetos de extensão, a acreditação que eu já falei, e abordar as questões da diversidade. E aí, como que nós vamos discutir isso? Quais são as prioridades nessa premissa? Então, nós temos que estabelecer políticas de subvenção de equipamentos de TI para os mais vulneráveis. Aqui nós temos hoje, se nós pensamos em alta vulnerabilidade, quase que pobreza absoluta, nós temos 1.000 alunos. Se nós descermos os critérios um pouco, nós já chegamos a 2.000, 2.500 alunos. E os chips não fazem a menor diferença para eles, né? E utilizar aí essa estrutura que nós chamamos de E3, porque ele tem 3 P's, né? É o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. O ensino remoto, ele propiciou um novo pensar para a nossa instituição. Então, colaborar, né, facilitando a interdisciplinaridade, favorecendo a interdisciplinaridade entre diferentes disciplinas com as nossas universidades no país, no exterior, né? Fazer aí o uso, né, da transversalidade, incluir a área de humanidade, né, nas nossas diferentes áreas e diferentes disciplinas, inclusive de ciência dura, né? Então, eu acho que oferecer uma rede de proteção humanística, eu já coloquei, né? Nós estamos pensando aqui num programa que nós denominamos iCare, né? E a interação com a TV pode fazer isso. E dinamizar o acesso a livros, né? E mais que isso, né? Nós temos que, eu gostaria que, se eu tiver 1 minuto, professor, nós temos a proposta, né, de criar um Instituto da Diversidade, que além, e já estamos aí trabalhando na resolução, e ele é fruto, né, de um projeto que nós denominamos, que vem sendo desenvolvido, que é o projeto Educando para a Diversidade, né? Ele pretende melhorar esses índices de percepção da inclusão e acessibilidade e da valorização de pesquisa. Eu acho que isso, ensino e extensão sobre o tema. Outro dado que eu acho que nós temos que nos debruçar é da resposta social sobre a participação efetiva de pessoas trans, PPIs, pessoas com deficiência, mulheres no protagonismo científico, né? Então, eu acho que todos esses aspectos, professor, eu teria um monte aqui, tenho dados fantásticos, mas todos esses aspectos e questões, ele tem que ser associado a uma efetiva política de coleta de dados. Nós temos que avaliar, nós temos que ter uma unidade, nós estamos trabalhando de gestão de dados. Isso é essencialmente importante para o estabelecimento de indicadores e para a avaliação de impacto dessas ações, né? Para planejamento futuros que transbordem aí o ano de 2021. Né? Então, é um momento essencial para reflexão em ações que romperão 2021 e farão parte aí, quiçá, né, de uma forma mais recente do nosso novo normal. E assim esperamos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maíse. Riscos, desafios, prioridades, e somando ao que os expositores que antecederam trouxeram, fica muito claro que o que a sociedade espera é a transformação dessas prioridades em projetos, os projetos em resultados e resultados em impactos. E eu quero cumprimentá-la também por essa preocupação com o monitoramento, as métricas de monitoramento. O que a resiliência nos ensina é que precisamos de lideranças qualificadas, de estratégias claras e de um monitoramento para verificar se nós estamos acompanhando, estamos realizando o que almejamos. E a sociedade olha para as universidades públicas com um elevado grau de exigência, porque eles dizem, se vocês não são capazes de fazer o que vocês almejam, quem será? Na medida em que vocês detêm os recursos humanos mais qualificados no âmbito do ensino, da pesquisa e da atividade de extensão. Com isso, eu queria lhe agradecer
E agora passar a palavra à professora Soraya, que dirige uma universidade também de uma forma tradicional, mas também jovem, na medida em que ela se integrou com várias outras unidades, mas também ela faz parte daquelas universidades públicas que detêm um grande hospital. E os reitores que integram ou dirigem uma universidade com um grande hospital sabem os desafios que estão sendo enfrentados por universidades com grandes hospitais nessa crise sanitária que estamos enfrentando. Em seguida, nós voltaremos para uma segunda rodada e começaremos com o professor, já que está com 4 anos de experiência, o professor Marcelo Knobel, e depois o Dácio, indo então na ordem inversa, para perguntar o que podemos trazer de experiência vivida. Qual é a principal, as 3 principais aprendizagens no enfrentamento de crises, como aconteceu nesse período? Com relação aos participantes, se tiver alguma pergunta, podem dirigir para o Projeto Métricas. Nós vamos registrar essas perguntas e responder o que for possível. Professora, reitora Soraya Smiley, a palavra é sua por 10 minutos. Muito obrigada, professor Jacques Markovic. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. É uma imensa satisfação estar aqui com o senhor, com todos os participantes deste brilhante projeto Métricas, que já tem tantos produtos importantes e tantas contribuições já, não só registros, dados, indicadores, mas também formação. E esse curso, mais uma vez, né, ajudando a formar mais pessoas nestas áreas, nesta área especificamente, para que nós tenhamos essa ampliação. Então, esse olhar muito generoso do senhor como coordenador desse programa desde o início, porque ele começou com as 3 estaduais paulistas, depois ampliou para as nossas federais, também paulistas, e hoje é um programa do Brasil todo, né? Incluindo participantes de diversas universidades e palestrantes também. Então, eu fico muito feliz, talvez essa seja uma das minhas últimas também participações, né? Estou no grupo do Marcelo, dos que estão se despedindo, agora em final de abril, né? Nosso mandato termina, e eu aqui talvez com alguns aninhos a mais, né? Multiplicados aos meus anos de fato, porque são 8 anos já de gestão, e serão 8 anos e alguns meses, porque eu fiquei 3 meses de pró-tempore entre o primeiro e o segundo mandato. Então, vamos aí entregando, né, fazendo as nossas entregas, e eu me sinto muito feliz em fazer esta entrega aqui também, neste programa, nessa participação que fizemos e estamos fazendo no programa Métricas. O senhor conte com a Unifesp, sempre todos poderão continuar contando, estaremos sempre à disposição para contribuir neste conhecimento, nesta produção de conhecimento, para nós continuarmos avançando na nossa ciência, porque os indicadores e a qualidade do que fazemos, refletida nos indicadores, são fundamentais para que nós possamos aprimorar o nosso fazer, que é tão complexo, mas que também precisa desta autoavaliação e da avaliação da sociedade, sempre. Eu quero falar inicialmente sobre, o senhor nos pediu sobre os riscos, como mitigá-los e as suas prioridades. Eu vou hoje ser um pouco mais, talvez um pouco mais abrangente, e eu fico muito feliz de ver as falas das reitoras, que eu quero cumprimentar, aqui presentes, que estão entrando, chegando agora, né, no seu fazer como reitoras, reitor e vice-reitora, e que tem uma lista bastante grande de
e com tanta garra, com tanta disposição, e acho isso fundamental, porque essa disposição, ela é a força motriz das nossas universidades, como disse o professor Marcovitch. Então, o nosso entusiasmo pelo que fazemos, né? Como diz a professora Helena Nader, nós estamos o tempo todo pedindo recursos para trabalharmos mais. Então, eu fico muito feliz de termos esta continuidade, essa presença tão forte. Marcelo, que eu cumprimento pelos anos tão bem-sucedidos de gestão, e o meu colega Dácio, que nós também temos compartilhado tantas coisas e que tem feito um trabalho fundamental à frente da nossa co-irmã, o FABC. O primeiro desafio, professor, eu quero dizer de maneira bem geral, para mim é a naturalização das rupturas. A nossa sociedade está naturalizando a ruptura da autonomia, a ruptura da Constituição, a ruptura do nosso sistema de saúde, as rupturas que estão acontecendo, e a crise pandêmica, a emergência sanitária, trouxe uma ruptura muito grande em termos da questão social, do atendimento social, e nos mostrou uma face muito evidente, muito grande das desigualdades na nossa sociedade. Então, eu penso que esse é o maior desafio, porque ele está presente em praticamente tudo que nós estamos fazendo hoje, que é esta questão da naturalização das rupturas e do tecido social e das nossas instituições. Como mitigá-los, né? Eu diria que, em primeiro lugar, e eu vou ser um pouco repetitiva em relação ao que já foi dito anteriormente, antes da minha fala, mas reafirmar a defesa da ciência e da educação, por meio desta defesa, mas também da valorização da ciência e da valorização do que nós fazemos, mostrando para a sociedade, temos problemas de comunicação, sim, mas quando tivemos oportunidades de comunicar, nós soubemos comunicar, e estamos utilizando ao máximo todas essas oportunidades, mas temos que continuar, temos que aprimorar, encontrar novas formas, né? Talvez estive pensando, viu, professor Marcovitch, de virar uma blogueirinha, a blogueirinha reitora, ou uma blogueirinha entre os reitores, porque isso realmente comunica muito atualmente, né? Precisamos pensar novas estratégias, né? Esta é uma questão muito importante que também o reitor Marcelo colocou. É muito importante continuarmos resistindo, né? Então, a defesa, a resistência, porque é um momento de resistência, de consolidar o que aprendemos durante a pandemia. Nós aprendemos muitas coisas nesta pandemia, mas precisamos priorizar uma questão que é fundamental e estrutural, que é a questão também colocada pela vice-reitora Maísa, que é a proteção social e os sistemas de proteção social, em todos os níveis, em todos os sentidos. Porque aí nós vamos ter a saúde, nós vamos ter as redes de atuação para a proteção dos nossos estudantes, dos nossos técnicos que estão adoecendo nos nossos hospitais. O senhor mencionou o nosso hospital universitário, e eu quero dar uma última palavra também sobre ele, e o sistema que também precisa proteger o nosso professor e pesquisador. Estamos bastante desgastados com o trabalho que está sendo feito, todas as novidades que nós tivemos que assimilar, adaptar e, ao mesmo tempo, criar, né? Fizemos e estamos fazendo, vamos continuar, mas é preciso ter esse auxílio. E aí,
penso, professor, que nós podemos criar mais consórcios, mais iniciativas em forma de frentes, em forma de comunidade, de fato. Porque hoje nós falamos muito em comunidade científica, mas ela está um pouco desconexa às vezes e um pouco dispersa. Nós precisamos criar esta frente de atuação conjunta. E falo, por último, dos nossos hospitais, especialmente agora em que o estado de São Paulo poderá viver mais uma, eu não sei se é mais uma onda ou se é o agravamento da mesma onda. Nós estamos sentindo cada vez mais esta gravidade aumentando, e o nosso hospital universitário, hoje, sem nenhuma frente de proteção social, sem decreto de pandemia, sem orçamento da União, nós estamos sem a aprovação da LOA, sem, no caso das federais, da lei orçamentária, sem assistência estudantil, penso que nós precisamos muito dar este olhar aos nossos hospitais universitários, que são apenas 3% dos hospitais do nosso país, apenas 3%, mas não existe uma política definida no Ministério da Educação que seja de conexão e de apoio a todos os hospitais, quer sejam federais, quer sejam filantrópicos ou estaduais. Existe a EBSER, que é uma empresa que cuida de alguns hospitais federais, a maior parte dos hospitais federais, mas é preciso ter uma política de apoio, sustentação para hospitais que fazem ensino, pesquisa e extensão. Não só os federais, todos os hospitais que estão nesta linha de atuação, especialmente agora, que cuidam dos nossos pacientes, das pessoas que estão doentes, e, ao mesmo tempo, vamos ter que cuidar, e eu finalizo com esta palavra, das síndromes pós-Covid. Esta é uma questão que a sociedade ainda não tem clareza, nós não temos clareza, nós cientistas, da gravidade que está nos acometendo. Deixo uma pergunta, talvez provocativa, seremos uma sociedade de pessoas doentes? Ou seja, a imensa maioria, grande parte da população brasileira já teve contato com o SARS-CoV-2. Né? Nós temos aí 10 milhões que tiveram diagnóstico, mas as previsões é que tem muito mais que não foram diagnosticados. Então, um estudo sério em relação a um estudo sério, todos são, mas muito investimento nesta área, isto que eu quero dizer, porque nós não podemos sobreviver a esta pandemia e sermos uma sociedade de pessoas com outros problemas de saúde que nós não sabemos se terminarão. Então, eu agradeço muito, professor Jacques Markovitch, parabéns pelo brilhante trabalho, continuamos à disposição, e desculpe se hoje não estou tão talvez na última reunião estivesse mais falando do maestro e da sua orquestra, e que o quão importante era para a música, e falando um pouco sobre cinema, mas hoje falando um pouco mais da nossa proteção social, da importância de nos mantermos unidos e cooperando uns com os outros para que nós possamos sair de fato deste lugar de preocupação. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos, professora Soraya Smiley. Eu destaco 3 pontos. Primeiro, a questão da responsabilidade em olhar para o futuro. E essa necessidade de nós estarmos adiante da sociedade na percepção dos riscos. Quando a senhora fala dessa terceira onda, que é a herança, que pode ser duradoura com relação à pandemia, a importância de olhar para isso e responder. O segundo ponto é a ideia da colaboração através de consórcios. Eu temo que nós estejamos enfrentando desafios que cada universidade isoladamente poderá não responder,
Daí a importância de associar competências sob a forma de consórcios para desenvolver competências robustas e competitivas em escala internacional para responder a esses desafios. Eu me permito colocar o terceiro ponto da sua alocução, que é a responsabilidade das ex-reitoras e ex-reitores. Quando a senhora falou do seu blog pós-labirinto na reitoria da Unifesp por 8 anos. Acredito que, tanto na figura do Marcelo Knobel, a quem vou passar a palavra agora, como também na sua trajetória, existe uma experiência única, extremamente diferenciada. São poucas as pessoas que estiveram em posições tão desafiadoras como a reitoria de uma universidade pública no ano de 2020. Essa geração 2020, que envolve grandes comunidades, mas especialmente as lideranças que estiveram no comando de uma instituição junto com suas equipes. O que foi aprendido deve ser organizado, sistematizado e transmitido, porque constitui um acervo absolutamente precioso na transformação de adversidades em ativos, e na transformação das dificuldades em conhecimentos e sabedoria. É por isso que eu quero passar agora a palavra ao professor Marcelo Knobel para compartilhar conosco, em poucos minutos, o que foi aprendido ao longo desse ano de crise ou ao longo dos seus 4 anos. Eu quero também registrar que o professor Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo, está no momento, é por isso que ele vai participar da nossa sessão de quarta-feira à tarde, mas no momento ele está dirigindo uma reunião de todos os dirigentes da USP sobre prioridades em 2021. É por isso que seria impossível até ele gravar, porque ele estaria exatamente discutindo esses mesmos temas numa das salas do Conselho Universitário da USP. Com isso, ele estará conosco discutindo o impacto social na sessão que está programada nesse fórum. Com isso, o professor Marcelo Knobel, nesse labirinto que o senhor está para sair dele, e certamente entrará em outros labirintos nessa sua juventude acumulada, quais são as 3 lições? E como, além da comunicação, melhorar a relação com a sociedade? É uma das perguntas que recebemos. Em seguida, eu passarei a palavra ao professor Dácio, à professora Maísa, volto à professora Soraya, e eu deixarei a nossa Benjamin, que é a Ana Beatriz, que acaba de ser empossada como a última pessoa a usar da palavra. Professor Marcelo. Muito bem, obrigado. Bom, eu também aproveito para responder a pergunta aqui que eu já vi no chat aqui do Munhoz, né, que ele pergunta o que vocês acreditam que falta, mais comunicação ou mais ação? Certamente é mais comunicação. Nós que somos reitores sabemos a quantidade de ações e de coisas que são feitas. Eu acho que falta mostrar melhor para a sociedade. E aí, aproveito também a oportunidade, já que foi dada, a Soraya já levantou a bola, né? Eu, por exemplo, percebi essa questão no ano passado, esses ataques e tal. Eu comecei a me aventurar. Eu comecei um canal no YouTube, chama Espaço Recíproco. Eu tenho discutido com personalidades, convido gente para fazer um debate com o pano de fundo da universidade e da educação e da ciência, naturalmente. Então, a gente tem que se reinventar, repensar coisas novas, rever os nossos conceitos e ver maneiras efetivas de comunicar. Quem não conheceu ainda, você viu que eu estou virando comunicador, aproveito para fazer a propaganda, certo? Eu acho que tem várias lições. Tem algumas que são do ponto de vista pessoal, que eu não vou entrar aqui, mas eu destaco 2. Uma é que quando a gente decide se candidatar a reitor e tal, tem muita coisa que a gente não sabe. Uma delas que me chocou mais, e que é mais difícil para mim, é o ser juiz. Muitas vezes eu tenho que tomar decisões, eu não tenho essa formação, tenho que tomar decisões sobre processos administrativos, sobre sindicâncias, e para mim é algo sempre muito difícil, esse papel no qual eu não fui treinado, eu não estou acostumado. Além disso, uma que eu não consegui até hoje, minha personalidade talvez, eu não consigo passar incólume as maldades, aos xingamentos, as falsidades que falam de mim.
todos os dias também. E é alguma coisa que eu não consigo ainda engolir esses sapos. Isso é do ponto de vista pessoal. Mas as 3 lições que você pediu, muito rapidamente, eu acho que cada realidade é diferente, cada caso é um caso, mas eu acho que eu compartilharia 3 lições aqui. A equipe, primeiro uma equipe, né? Uma equipe forte, comprometida, autônoma, que você, como realmente uma boa liderança, não centralizar tudo, mas poder delegar para a equipe ações, e as coisas acontecem, então, naturalmente e se multiplicam. Então, acho que esse é importante. O segundo, eu acho que a Ana Beatriz já comentou, eu vou insistir de novo, é aprimorar processos, né? Modernizar, digitalizar, organizar. A gente tem umas universidades públicas extremamente atrasadas no ponto de vista de modernização de processos. Isso dá mais agilidade, com possibilidade de controle e, naturalmente, mais transparência. Isso é fundamental em todos os sentidos. Construção de indicadores, construção de dashboards que permitam o acompanhamento dos diferentes processos. E finalizar com a questão da conexão com a sociedade. Eu acho que a gente está num país aqui, todos nós estamos com esse pessimismo aqui muito forte, natural. Eu acredito muito que a gente precisa fortalecer as instituições com parcerias, né? As parcerias têm funcionado muito bem, nós temos trabalhado muito bem no âmbito das universidades, aqui no grupo das públicas paulistas, no âmbito do CRUESP, mas não é só isso. Aqui na Unicamp a gente fez parcerias incríveis com o Ministério Público do Trabalho, com a Receita Federal, com as diversas prefeituras, com as secretarias de Estado, ou seja, instituições públicas que, independentemente de quem está numa esfera aí de comando em cima, as instituições têm servidores públicos comprometidos que querem o bem da instituição, que querem fortalecê-la. E só conseguimos sucesso nessas parcerias. Cada uma traz aí o que pode aportar e oferecer, e as parcerias têm funcionado muito bem. Eu acredito que esse é o caminho de verdade para o fortalecimento não só das universidades públicas, mas também de todas as instituições públicas do nosso país. Públicas e privadas, na verdade, eu estou falando aqui parcerias, mas parcerias podem ser e devem ser também com instituições privadas. É isso, basicamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Talvez se atrasar um pouquinho, eu peço desculpas porque eu tenho que ir para a África, daqui para a África para um encontro às 10 horas. Então, agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado, Marcelo. Professor Décio Matheus. Obrigado. As nossas experiências são comuns, né, nas nossas instituições. Eu listei aqui, quando você estava perguntando, e eu coloquei, primeiro, gestão baseada em dados. Eu acho que é fundamental. E tem nos facilitado muito a vida na tomada de decisão quando nós temos os dados. Eu vou citar muito rapidamente um caso que para mim, é curioso. Eu recebi um líder religioso na reitoria, querendo saber com quem ele tinha que conversar para garantir que ele fizesse cultos religiosos semanais na universidade. E eu marquei a audiência, sabia que ele queria falar sobre isso, e eu pedi para o nosso pessoal do planejamento o perfil dos nossos alunos. E uma das questões colocadas é qual é a religião declarada. E nós tínhamos apenas 20% da nossa comunidade se declaravam da mesma religião que esse líder que queria fazer um culto dentro da universidade. Essa tabelinha com o perfil da declaração dos religiosos, da religião dos nossos alunos, para mim foi fundamental para poder ter uma discussão com esse líder, uma discussão respeitosa, e fazê-lo entender o que é uma instituição laica, que eu não podia ali estar privilegiando esta ou aquela, mas nós tínhamos que garantir o espaço de expressão, inclusive religiosa, de acordo com o perfil da nossa comunidade. Então, para mim, isso ficou muito marcante, de que, aparentemente, questões que podem parecer menores, do ponto de vista da gestão, elas são fundamentais para embasar e demonstrar quais são as nossas reais preocupações.
Segunda questão é a seguinte, é dividir as decisões com responsabilidade e transparência, mas tomar decisões dividindo essas responsabilidades com a equipe, como bem colocou Marcelo, mas com a comunidade. Se nós erramos juntos, nós erramos menos. E se nós acertamos juntos, nós com certeza acertamos mais. E essa pandemia tem nos mostrado isso, que às vezes a decisão, sem dúvida, tem que ser rápida, mas ela não pode ser afoita. Ela tem que garantir um nível mínimo, essencial de transparência e corresponsabilidade. E a outra questão é garantir o espaço de diversidade das ideias, inclusive aquelas que contrariam as nossas próprias. E é fundamental isso para que a gente tenha abertura para tomar decisões com mais segurança diante de um cenário tão inseguro como nós estamos passando. Eu diria que essas são 3 lições para mim que são fundamentais. Muito obrigado, professor Dácio. Professora Maísa Fubra. Obrigada novamente pela oportunidade. Essa discussão é fantástica. Eu acho que, professor, nós passaríamos aqui um tempão, né, com o maior prazer, né, estar com cérebros, a presença assim, de cérebros tão privilegiados é maravilhoso. Bem, eu levantei no final da minha discussão, e o professor Dácio também levantou aqui, que eu acho a política de coleta e gestão de dados importantíssima. É assim que nós avaliamos o impacto, é assim que nós gerenciamos as nossas ações, e é assim que nós conhecemos os nossos problemas e conseguimos, de certa forma, atacá-los. Mais que isso, né? É assim que nós conhecemos a intimidade da instituição. E isso é muito importante, e o exemplo que o professor Dácio colocou foi fantástico, é assim mesmo, né? Eu gosto muito. Um dia nós estávamos conversando aqui com a reitora de graduação e nós estávamos discutindo, levanta dados, ela me forneceu vários dados. E mesmo assim, nós olhamos para aquilo, né? E ainda vemos alguns fragmentos, né? Então, o que nós temos que fazer agora, para nós termos uma avaliação, né? Que nos afaste de uma visão fragmentada, né, e baseada naquelas caixas que nós individualmente analisamos, né, para uma visão um pouco melhor interconectada e que dê a visão da universidade, ou seja, mais holística. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu debato muito com essa questão. Eu sempre trabalhei muito com avaliação, passei 15 anos na CAPES, me despedi quinta-feira passada aos prantos, né? Porque não foi fácil, mas eu acho que essa questão é fundamental. A questão uma questão que eu quero pontuar, 2 na realidade, e eu acho que a professora Soraya colocou assim de uma maneira fantástica, eu coloquei também, né? Nós não podemos nos desviar do pós-pandemia. É alguma coisa que nós temos que acompanhar. A doença, ela é dilacerante, ela atingiu famílias. E nós vamos ter aí, quando a professora Soraya levantou essa questão, né, nós pensamos assim, na saúde física, o que será? Quais serão aí, né, as respostas, né, que a doença trará ao indivíduo? Ela pode ter outras questões físicas, né, e que nós ainda, com todo o conhecimento, não conseguimos detectar. Mas mais que isso, nós vamos encontrar famílias desfeitas e pessoas aí, né, com a saúde mental absolutamente dilacerada. Então, essa questão nós não podemos fechar os olhos, a universidade tem que responder, né, professora Soraya, aquelas que têm grandes hospitais, e todas nós temos, né, hospitais aqui, e sabemos que essa questão, nós podemos, de certa maneira, nos debruçarmos e respondermos. E aí, 2 questões que eu coloquei que eu acho primordial. Né? Claro, não prejudicando todas as atividades nossas qualificadas, né? Que é o ensino de graduação, pós-graduação, que é a comunicação com a sociedade. O professor Marcelo colocou, eu não vou detalhar mais. Nós criamos aqui uma estrutura de jornalismo científico mais robusta, e
Eu imagino a Unicamp, que tem a Sabine ali, né, que tem um laboratório, que tem um curso de mestrado, está preocupado, né, e nós que estamos engatinhando aí e que aprendemos com essa estrutura. Eu olhei muito para essa estrutura, né, então nós temos aí possibilidade, estamos aqui também com uma pessoa de um brilho fantástico, que é o professor Marcelo Yamashita, cuidando dessas questões. E a diversidade, né? Eu acredito que a diversidade traz criatividade, ela nos ajuda a pensar, ela nos aproxima da sociedade, né? Ou seja, o que nós temos que fazer hoje é nos aproximarmos dos problemas da sociedade, trazermos realmente para a realidade a nossa universidade aí para o século XXI e o que está acontecendo, né? E tentarmos resolver da melhor forma possível aquilo que a sociedade impõe, que o poder público não é capaz, que a sociedade civil não é capaz de resolver, né? E eu acho que essas questões, elas são fundamentais. Só queria deixar um último recado. Nós sabemos que o tempo da ciência não é o tempo da questão que nós temos que resolver. O tempo da ciência não é o tempo da doença. O tempo da ciência não é o tempo do desastre que acontece aí subitamente, etc. Então, nós temos que preservar aí a nossa autonomia e preservar o nosso sistema de fomento para que esse conhecimento, nós demos resposta porque ele está armazenado lá e vem sendo desenvolvido há muito tempo. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme. Essa instituição está aqui ao seu dispor, professor, para a discussão das métricas. Nós vamos recebê-lo com assim os braços muito abertos, porque queremos aprender muito, muito sobre essas questões. Obrigada a todos e foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, professora Maísa. A Sabine estará conosco hoje às 14 horas. Nós vamos discutir a responsabilidade na divulgação de resultados de pesquisa com o Luiz Nunes e com a Sabine e outros participantes. O Walter Colli vai estar conosco também, a Natália Pasternak. Eu lhe agradeço muito as suas referências. Muito obrigado. São duas moças brilhantes, né? São dois institutos brilhantes, né? O BOI e a questão de ciência. É verdade. A professora Soraya e depois a professora Ana Beatriz para encerrar o nosso convívio. Perfeito. Bem, os 3 pontos que eu poderia mencionar aqui de uma forma mais geral, primeiro, talvez uma coisa bem interna e bem específica, é que um reitor, e como o professor Marcovitch mencionou, um reitor acumula uma experiência que nunca mais vai sair da sua vida, né? Eu acho que isso faz parte, como o senhor que foi reitor da nossa mais importante e grande Universidade de São Paulo, que também é minha universidade, porque é a minha alma mater, né? Às vezes até me esqueço disso, mas é fato. E a USP, com toda a sua grandiosidade, com toda a sua, com tudo que trouxe, certamente o senhor ainda traz consigo e também contribui em todos os projetos que realizou depois, a partir dessa experiência da reitoria. Tenho certeza que estas experiências, elas podem continuar sendo muito importantes para outras pessoas e em outros lugares. Então, essa é uma certeza que eu acredito também, que vou continuar atuando de alguma forma, além do meu laboratório de pesquisa, com projeto temático agora, voltando para a bancada também, né? Nunca saí, mas agora mais envolvida novamente. É muito importante dar esta contribuição e continuar trilhando caminhos que a gente possa utilizar essa experiência. Eu acho que dentre as 3 coisas que eu aprendi mais importantes nesse período foi, primeiro, a gestão de pessoas, podemos dizer assim.
porque eu acho que um reitor passa 90% do seu tempo lidando com questões das pessoas, né? Eu não vou dizer que é gestão de pessoas, mas questões que envolvem pessoas, a vida das pessoas, a sua atuação acadêmica, os seus problemas, os conflitos, e nós temos que, os julgamentos, como disse o Marcelo, coisas que muitas vezes são muito duras, né? E nós temos que lidar com isso o tempo todo. A outra coisa é que nós temos que puxar a equipe, sempre, né? Eu costumo dizer que eu sou uma espécie de puxadora de samba, né? Nunca desanima, está sempre puxando com aquele ânimo, aquele vigor para atravessar todo o percurso de uma maneira estável, né? Porque se ficar com altos e baixos, isso também pode alterar e ter um resultado diferente. E a questão da gestão acadêmica, né? Não só a gestão administrativa, mas buscar que a universidade não perca nunca o seu lugar de produção de conhecimento, do novo, da criação, da possibilidade das pessoas interagirem, da convergência na produção de conhecimento, que é a missão verdadeira da universidade, incluindo a formação de pessoas, mas sempre na busca do conhecimento e da aplicação desse conhecimento na sociedade. E, por fim, eu diria, assim, uma coisa mais pessoal, né, que eu aprendi também. Eu pensava que eu gostava muito da universidade e da ciência, mas eu não pensei que eu gostasse tanto. Eu descobri que eu gosto muito mais do que eu imaginava. Então, penso que é um lugar importante, não só da atuação para a sociedade, mas da minha atuação pessoal e do meu desenvolvimento como ser humano, né? Porque a universidade é o único lugar onde a gente pode interagir, compartilhar, talvez um dos poucos, não vou dizer que é o único, mas um dos poucos lugares da sociedade onde nós podemos interagir, compartilhar, ter solidariedade, nós podemos nos juntar para fazer projetos conjuntos e nós podemos contribuir muito com a sociedade. Então, é muito bacana poder dar esse relato, é uma espécie de também testemunho mais pessoal. Obrigada, professor Marcovitch, sucesso no novo curso, em mais este curso, essa edição, continuamos juntos. Muito obrigado, professora Soraya, seu depoimento fica registrado, como sabe, esses depoimentos são históricos, são momentos históricos, e eu quero agora me dirigir com essas suas palavras à professora Ana Beatriz, que vai encerrar nosso convívio. O que nós ouvimos são os desafios de quem atravessou 4 ou 8 anos de reitorias. Desde a questão das decisões para as quais nós não somos preparados, que o Marcelo colocou, passando pelas várias outras intervenções, e a Soraya nos dizendo qual é essa posição distinta de quem ocupa uma função na equipe superior de uma universidade, ou numa equipe central de uma universidade. Porque nós somos normalmente capacitados, treinados, educados em espaços unidisciplinares com tempos e horizontes próprios, que seja na área de comunicação, que se mede em segundos, até a área de astrofísica, que se mede em milhares e milhões de anos. E quando alguém ocupa uma proreitoria ou uma reitoria, ele entra em contatos com tempos e horizontes distintos, que incluem, às vezes, valores distintos, a antropologia, a medicina, a física. Então, essa posição, que muitos, às vezes, vê com certa temeridade, ela traz um prêmio, ela traz uma compensação, que é o conhecimento dos outros tempos e os outros horizontes, que nós só vamos descobrir vivendo nessa posição diferenciada de uma proreitoria ou de uma reitoria. Porque é a partir daí que nós vamos encontrar o outro
o outro ou a outra, que pensa diferente, que foi formado de forma diferente, que lida com horizontes de tempo distintos, que lida com valores próprios. E a partir daí, conforme a Soraya acabou de mencionar, crescemos. Crescemos de uma forma irreversível, porque aí, a partir daí, que nós vamos descobrir as fronteiras do conhecimento ou as fronteiras dos conhecimentos. Com essas palavras, Ana Beatriz, bem-vinda a esse mundo dos reitores e das reitoras, e que a senhora seja extremamente exitosa no enfrentamento dos riscos e desafios que a senhora abraçou, não por seu desejo, mas por determinação do destino. A palavra é sua para encerrar esse nosso convívio. Muito obrigada, professor Marcovitch. Eu vou tomar a liberdade de colocar um ponto dos 3 e eu espero completar os outros 2 ao longo desse desafio que vai ser a gestão da UFSCar. E o ponto que eu gostaria de colocar e destacar, eu acho que dialoga com o que você acabou de colocar e com o que o Dácio também colocou, que é a valorização dos processos democráticos. Então, embora eu esteja iniciando agora a gestão como reitora, eu participo há muitos anos dos colegiados da UFSCar e esse foi o ambiente em que eu pude ter contato com outros temas, outros tempos, e eu acredito muito na construção de decisões pactuadas e elaboradas com a participação de todas e todos. É um desafio imenso, a democracia dá trabalho, mas eu tenho muita convicção de que é o caminho mais correto, como já colocou o reitor Dácio. E, por fim, eu queria comentar a questão colocada aqui no chat pelo Munhoz, e que o professor Marcelo também respondeu, complementando o que ele disse. Eu concordo que a comunicação é o maior desafio para valorizar as nossas ações em relação à sociedade, mas eu também entendo que a gente precisa valorizar a relação dialógica. Muitas vezes a relação da universidade com a sociedade é unidirecional e a gente precisa valorizar essa relação dialógica. E eu acredito muito no potencial da acreditação das atividades de extensão para nos ajudar nesse processo. Eu estava como candidata para reitora de extensão, então me sinto na responsabilidade de colocar essa posição. Finalizo aqui minha fala, agradeço os colegas reitoras e reitores e o professor Marcovitch pela oportunidade.